Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Reis, primeiro e segundo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos, então, falando do reinado de Salomão e, mais especificamente, sobre as suas construções. Nós já falamos que o templo foi construído, mas além do templo, outras construções também foram feitas. Salomão gasta 7 anos fazendo o templo, mas gasta 13 anos fazendo prédios de palácios, casa do bosque, a sala do trono, palácio da filha de Faraó, enfim, ele constrói uma série de coisas. Aqui nós vamos ver uma imagem que foi reconstruída. O templo foi reconstruído aqui, na Eira de Araúna. Aqui era o pátio grande que reunia os fiéis. E aqui nós temos as construções administrativas, as construções do próprio Salomão. Então, Salomão leva 13 anos para construir todo este resto. A casa da filha de Faraó ficava aqui, neste pedaço aqui, que era então um palácio para ela. O palácio de Salomão ficava aqui do lado. Ele fez uma construção chamada Casa da Floresta do Líbano. Na verdade, era uma série de colunas, era o salão de colunas ou casa do bosque, por isso parecia um bosque por causa das colunas, e ali era utilizada uma câmera de audiência, ou seja, ele ouvia as pessoas. E havia também o trono, a sala do trono. Isso tinha mais ou menos 46 metros por 23 e 13,5 de altura, portanto, muito maior do que o templo construído para Deus. E ali existiam também essas fileiras de colunas de cedro que davam o nome, deu o nome a Salão de Colunas ou Casa do Bosque do Líbano. Tá? Aqui, então, tinha o pórtico do trono, o pórtico das colunas, a casa de florestas, e o palácio real. Todas estas construções foram feitas em pedra, cortadas na medida e encaixadas. Não houve nenhum barulho ali para a sua construção. Bom, dentro do templo e na estrutura do templo, nós vamos encontrar algumas outras construções, alguns outros utensílios, que ora eram feitos em bronze, ora eram feitos em ouro. Quem fez tudo isso, o artífice que fez tudo isso, foi Irão. Cuidado, porque o nome do rei de Tiro e Sidom era Irão. Mas o artífice também se chamava Irão. Ele era filho de uma mulher israelita, ou seja, algumas pessoas dizem que ela era da tribo de Dan, outras pessoas dizem que era da tribo de Naftali. Então, ora na Bíblia está escrito uma coisa, ora está escrito outra coisa. De qualquer forma, ele era israelita. Ele tinha, então, ascendência israelita. Ele fez colunas de bronze, estas colunas que estão colocadas aqui, e que, pela descrição, devia ter mais ou menos a forma. A coluna da direita era chamada de Jaquim e a coluna da esquerda era chamada de Boaz. Elas eram ocas, tinham uma largura de 7,5 centímetros, na verdade de espessura, 7,5, 8 metros de altura, 5 metros de circunferência. E
elas estavam ornadas aqui em cima com uma forma de, parece uma cadeia de ornamentos, de desenhos, 7 para cada um desses capitéis. Isso aqui é um capitel, isso aqui é outro capitel. Então tem a coluna e em cima capitel, por causa cabeça em cima, tá? E ornadas de romãs e na ponta como se fosse um lírio aberto, né? Jaquim, Deus estabelecerá o trono de Davi e seu reino para sempre. Então, resumindo, Jaquim, na força do Senhor se regozijará o rei, isso significando a dinastia davídica, que era Boaz. Então, nós temos aqui, na direita, no sul, Jaquim, na esquerda, norte, Boaz. Também foi feito um mar de fundição, que era uma enorme bacia que continha quase 38 mil litros de água, que serviu para as ablações, que serviu para as limpezas, né, dos sacerdotes. Antes de qualquer tipo de ritual, eles tinham que se lavar as mãos, lavar os pés. Então, era uma bacia. Ela continha mais ou menos 2.000 batos de água, o que dá 34 mil litros de água, quase, né? Dá 37.800. Ela estava apoiada em 12 bois de bronze. Dizem alguns que cada boi representando uma tribo. O número 12 é um número simbólico aqui. Então, nós temos, aqui a gente vê 6 e lá do outro lado tem mais 6. Também foram criados os carros, também chamados de vagonetes, eram 10, e era tudo montado, moldado tudo junto, não tinha nenhuma peça separada. Então, esses carros, ou vagonetes, tinham água, era uma bacia com água em cima deste quadrado e movido aqui por estas rodas. A bacia tinha mais ou menos 2 metros por 1,5, né? Eram locais para se colocar a água para que pudesse ser utilizado durante os rituais. Existiam também os caldeirões, esses caldeirões eram utilizados para cozinhar a carne do sacrifício e devia, num determinado momento, ser cozida para ser oferecida ou servir de alimento. Pás para retirar as cinzas, bacias para uso ritual que continham ou o sangue ou a água. Tudo isso foi feito num local específico, numa manufatura que eles montaram a leste do Jordão, perto do rio Jaboque, entre Sucote e Zaretã. E eles montavam tudo isso, não era soldado, isso era feito molde e depois derramado o metal, né, quente, para que ele tomasse a forma, e aí era trazido para Jerusalém, para o templo. As peças de ouro eram o altar de ouro, que era o altar de incenso, que ficava de frente à porta que dava a entrada para o Santo dos Santos, o altar de incenso onde se queimava o incenso. Existiam 10 mesas, que chamavam-se de mesas de proposição, onde se colocavam os pães da proposição. Eram 10 castiçais, existiam as ferragens de porta, que também eram feitas em ouro, os recipientes todos que eram utilizados durante os sacrifícios e durante os cerimoniais, e talheres tutenazes, que eram tipo uma colher com um cabo longo, que fechava como se fosse em concha, que era utilizado também para os rituais. Muito bem, uma vez feito tudo isso, seja de bronze, seja de ouro, ficando pronto isto tudo, eles agora
tinham que fazer a dedicação do templo. E quem fez a dedicação do templo foi Salomão. A arca saiu do lugar onde ela estava e foi para o templo, marcando aí uma continuidade daquilo que era a tenda da congregação, onde a arca ficava. Lembrem-se que a arca estava em Siló, ela foi conquistada pelos filisteus, passou por várias cidades filisteias, até Davi trazê-la de volta e ficou na casa de Obed-Edom. E depois Davi a trouxe para Jerusalém. Neste momento, ela sai de onde Davi tinha deixado, de uma forma provisória, e vai agora para o Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, dentro do templo que estava sendo consagrado por Salomão. Esta consagração, ela foi feita só 11 meses depois de ter sido terminado em todas as obras. Por que demorou tanto tempo? Porque eles queriam fazer a dedicação, a festa de dedicação, que coincidisse com a festa dos tabernáculos. Então, como eles terminaram um mês depois da festa, eles esperaram para a festa seguinte para fazer a dedicação. Então, foi feita a oração, os sacrifícios e a refeição comunitária. Faz-se uma assembleia solene que é convocada, então, para testemunhar a dedicação do templo. Na festa dos tabernáculos, mais ou menos na época de setembro a outubro, quando acontecia esta festa. Salomão faz uma dedicação, uma declaração, ele faz uma oração, e aqui é interessante que a palavra de Deus apresenta várias palavras para identificar esta oração. Então ele fala de tepilá, que quer dizer oração mesmo, ele fala de intercessão, ele fala de louvor, súplica por misericórdia, o teiná, né? O rogo, petição, o clamor, e depois um brado retumbante. Então, o que acontece é que ele utiliza todas as expressões pelas quais alguém faz uma oração ou se aproxima de Deus em adoração. Ele dedica o templo e ele apresenta 3 fatos sobre Deus. Salomão, ele já tinha a sabedoria, ele já estava em exercício de sabedoria e, portanto, ele fala que Deus é incomparável. Não há outro que se compare com o nosso Deus. Ele é digno de fidelidade. Ele é fiel e nós devemos ser fiéis. Então, a fidelidade ao pacto, a fidelidade de Deus, ela é incomparável, não se fala disso. Ele é tardio no julgamento em relação às nossas falhas. Ele é fiel ao pacto. Nós é que falhamos. Então, ele exige de nós que também a gente obedeça a este pacto. Essa dependência que nós temos e que ele dá o contraponto em nos abençoar. E também ele diz que ele é transcendente. Então, este Deus incomparável, fidedigno e transcendente, ele estava agora recebendo uma adoração especial naquela dedicação num templo que, claro, não se compara com esse Deus, mas que é um reflexo desta presença de um Deus conosco. A oração de Salomão, ela tem 7 partes. 7 partes está composta esta oração. A oração, ela começa falando sobre o lugar. É um lugar onde Deus ouve, onde Deus perdoa, onde Deus julga, onde Deus faz voltar
o povo, né? Busca voltar o povo. É onde Deus ensina, é onde Deus age, é onde Deus faz tudo o que um povo fiel, obediente e correto pede. Faz justiça para aqueles que merecem a justiça, que estão sendo injustiçados por outra forma. Então, ele fala de quando um homem causar dano ao próximo, ele deveria então se submeter a um juramento para mostrar inocência. Quando a nação for derrotada por causa do pecado e Deus, por conta dessa obediência, se afastar e fizer o povo então ser derrotado, ele vai mostrar um caminho de restauração. Mesmo o povo sendo pecador, o povo sendo desobediente, Deus mostra um caminho de restauração, um caminho para que ele seja recomposto. Qual é esse caminho? O arrependimento sincero, o confessar, o reconhecer e o orar pelo perdão do Senhor. Ele fala também da eventualidade de calamidades como a seca. Chuva era uma bênção naquele local. Então, quando Deus retinha a chuva, quando Deus impedia a chuva, significa que havia um pecado contra Deus e Deus então retirava essa bênção. O propósito aqui é a punição, é tornar humilde, é educar o povo, né, de acordo com a aliança, de acordo com o pacto. Ele fala também de outros desastres, como a fome, as pragas, os ataques de insetos. Então, fome, praga, tudo isso também é sinal de descontentamento divino. As pragas pode ser a ferrugem, pode ser o crestamento, tanto oriundo da seca como de chuva, que é muito abundante. Então, isto tudo podia fazer com que pragas acontecessem na lavoura, ou ataques de insetos, ou mesmo fome por causa de cerco. Então, tudo isso eram desastres que Salomão estava prevendo aqui e estava dizendo que em todas essas circunstâncias o voltar-se para Deus em arrependimento sincero podia trazer uma restauração. As necessidades de não-judeus, de pessoas que não eram judias. Então, Salomão pensa nisso. Deus leva Salomão a falar sobre isso. Quem são estes? Os estrangeiros que vinham para adorar o verdadeiro Deus, reconhecer o poder salvador de Deus. A casa do Senhor não era uma casa exclusivamente dos judeus, era uma casa de oração, era uma casa de oração para todos os povos. E todos os povos eram bem-vindos para adorar e para orar para o Senhor. O sustento na guerra, né? Então, quando houvesse guerra, a guerra santa, a guerra que era permitida por Deus, né? Na punição em algum caso de rebeldia, corrupção, Deus iria levantar outras nações, ou o povo iria vencer ou ser vencido, de acordo com o seu coração e com a vontade de Deus. Se eles fossem derrotados, então era sinal de pecado, eles deveriam se voltar em arrependimento, em conversão verdadeira de coração para com Deus. E Deus os ouviria. Então, nestas 7 circunstâncias, nestas 7 partes, orou Salomão em favor do povo. A oração termina com uma referência à aliança do Sinai, porque é a aliança do pacto, é a aliança que trouxe esse povo para Canaã, fez com que eles conquistassem Canaã e fez com que eles fossem abundantemente abençoados. Foi, portanto, uma oração de continuidade,
de um relacionamento, de uma comunhão íntima com Deus. Então, o povo e Deus deviam ter esta intimidade. Ficar perto de Deus faz com que o seu coração se incline em sua direção e faz com que a face do Senhor também se volte em benevolência, em bênção para o povo. Isto é o sentido da aliança. Isto era o sentido de andar em todos os caminhos. Portanto, o templo, que naquela época era um templo físico, né, ele estava sendo dedicado, relembrando tudo isso do Senhor e relembrando de um pacto eterno que Deus faz conosco. O templo é inaugurado como lugar de sacrifício. O altar de bronze também é inaugurado como juízo e julgamento para os casos de pecado para serem perdoados conforme os sacrifícios foram instituídos. O Senhor aparece pela terceira vez a Salomão. Pela segunda vez. Deus aparece 3 vezes para Salomão, ou ele fala com Salomão 3 vezes. Na primeira vez foi em relação à sabedoria. Esta é a segunda vez que Deus aparece. Haverá uma terceira vez ainda, mais para frente nós vamos ver isso. A presença de Deus com o povo vai depender, Deus reafirma isso, vai depender da obediência às exigências divinas, a confiança que o povo devia dar às suas promessas. Então Deus vê tudo aquilo, ele se agrada, é a segunda vez que Deus se agrada pelo que Salomão está fazendo e, portanto, ele responde. Na primeira vez ele se agradou, deu sabedoria e deu todos os outros benefícios para Salomão. Nesta segunda vez ele se agrada com o que estava sendo feito e ele responde: eu consagrei esse templo. Veja que não foi Salomão quem consagrou, foi Deus que consagrou. Somente Deus pode santificar ou um templo, ou uma pessoa, ou um lugar, ou qualquer coisa. Só Deus pode santificar, pode separar. Consagrar é santificação. Aqui ele fala de novo de uma dinastia que será conhecida pelo nome de Davi, e Salomão é o intermediário disso. O nome de Deus está sendo posto ali, mas também está sendo reafirmado o nome, a dinastia de Davi. Aqui, agora, começa a história de Salomão e o desvio de Salomão, porque Deus diz que ele tem que andar em conformidade com as orientações. E isso nós vamos ver que não acontece no final da vida de Salomão. Salomão, ele recebe uma promessa condicional. Qual é a condição? Andar perante ele. A glória e a continuidade do templo, a glória e a continuidade daquilo que estava sendo dado, elas são condicionais. Isto é um aviso, não é uma ameaça, é um aviso. Então, esta é a condição. Salomão descamba para o pecado, pressionado pelos seus desejos, pressionado pela sua fortuna, pressionado pela sua fama, pela sua própria glória, pelas suas próprias habilidades de sabedoria. E isto vai se tornar o inimigo da integridade do coração de Salomão. E isto é um aviso para que nós não nos deixemos levar por qualquer coisa e nos afastarmos de Deus. Porque as promessas para Salomão, assim como as promessas na nossa vida, elas são condicionadas ao nosso comportamento, à nossa continuidade na honra e na glória para com o nosso Deus. Amém, amados? Bons estudos.